Nós vamos iniciar então a construção da calça. Essa é a base da calça feminina. É uma calça que eu posso construir ela com tecido plano, com até 2% algodão, uma sarja leve com 2% algodão, tá? Então, para a construção da calça, nós vamos usar a nossa apostila de modelagem. Lá na página 69, tá? Ou aqui pelo PDF, vocês podem puxar pela 71. E nós temos o desenvolvimento da base da calça feminina. Nós vamos fazer o tamanho 40 e depois nós vamos utilizar a graduação, tá? Nesse tamanho 40, nós precisamos das medidas de quadril, cintura, altura de quadril, altura de joelho, comprimento da calça, tá? E nós temos algumas graduações. Ele já deixa aqui para nós alguns cálculos feitos, tá? Largura de joelho, largura de boca, altura do gancho da frente, quadril da frente, que é diferente de todo o quadril, porque nós temos uma diferença no nosso quadril na parte dianteira e na parte traseira, então no feminino precisa fazer esse ajuste, tanto no quadril dianteiro como no quadril traseiro e na cintura também, tá? Então, a apostila já traz esses cálculos já estão colocados aqui para nós, tá? Então, para isso, a nossa calça, nós podemos traçá-la em 4 comprimentos, nós temos o comprimento total dela, o comprimento até no joelho, o comprimento no gancho e o comprimento no quadril. Diferente dos outros moldes, esses nós não vamos partir de um retângulo, e sim de uma linha reta, mas ela vai ser uma linha reta esquadrada, tá? Então, o primeiro passo, como ele diz aqui no diagrama também, nós vamos traçar essa linha que cruza toda a calça, que cruza toda a perna, que ela pode ser utilizada como vinco da calça, tá? Então, essa linha, que é do A até o E, que é o comprimento total da calça, ela tem 104 centímetros, tá? Que é o comprimento total. Então, é por aqui que nós vamos começar, tá? Então, nós vamos utilizar a ferramenta reta. Eu vou habilitar aqui, se eu preciso no comprimento, então no DX, 104 centímetros, DY0, eu vou clicar na tela e eu tenho aqui a minha reta com 104 centímetros. Nesta reta, eu vou fazer as marcações dos pontos das linhas. O que ele pede para mim? Que eu faça a linha da cintura, a linha da altura do gancho, da altura do quadril, a linha do joelho e a linha do comprimento total, tá? Para a linha do quadril, são 18 centímetros, que é essa linha do B. Para a linha do C, são 25 centímetros. A linha do D, 58 e o comprimento total. Então, é isso que nós vamos construir agora no Audaces. Para cada linha, eu preciso marcar uma altura, e é isso que eu vou fazer. Vou dar um snap no início da linha e vou marcar o primeiro ponto. Então, pontos por coordenada, o primeiro ponto, eu vou marcar a 18 centímetros. O segundo ponto, que é a linha, a altura do gancho, está a 25 centímetros. O terceiro ponto, que é a linha do joelho, está a 58 centímetros. E o último ponto, que é a última linha. O último ponto e o primeiro ponto nós não precisamos marcar. Agora, nós vamos pegar a ferramenta reta, tá? E para que eu tenha uma linha reta, eu vou utilizar a função F7 do meu teclado. Então, no teclado de vocês tem uma tecla chamada F7. Então, como que eu faço isso? Eu vou dar um snap, a primeira linha aqui, tá? E vou clicar. Eu consigo levar essa linha para qualquer lugar. A partir do momento que eu clico em F7, seguro F7,
eu só consigo fazer essa linha ou trabalhar nos 90 graus, ou nos 180 graus, ou 360 graus, ou 270 graus, tá? Ela só faz a cruz, tá? Então, eu preciso jogar lá pra cima e jogar lá pra baixo. Não tem medida, tá? É só cruzar o molde. Dá snap no ponto. E traça a linha. Depois, nós vamos colocar as marcações, tá? Não tem medida agora. Dá snap. Cancela. Snap, botão esquerdo. E puxa pro outro lado. Botão esquerdo, botão direito para cancelar. Snap. Botão esquerdo, traça e puxa pro outro lado. Botão esquerdo e botão direito para cancelar, tá? Não tem medida, é isso mesmo, tá? Agora, nós vamos para os pontos. Então, marcadas essas linhas, ele está me dizendo que do ponto A até o ponto 1, eu preciso descer 2,5 centímetros. Então, vamos lá, marcar o primeiro ponto. Então, snap, pontos por coordenada, snap aqui de novo, 2,5. Só dar um snap porque ele pegou outra linha, tá? Nesse caso, você precisa dar um snap próximo ao ponto, mas em cima da linha que você quer colocar o ponto, tá? Então, eu quero colocar em cima dessa linha, o meu ponto de partida vai ser aqui, então, eu dou um snap próximo ao final dela, ela vai pegar o final, daí sim eu vou habilitar a medida, tá? Sempre a linha que ficar selecionada é onde ele vai colocar o ponto. Então, temos aí 2,5. Continuando. Do C até o G, que é essa medida aqui, a terceira linha, essa intersecção, do C até o G, eu vou precisar marcar 11,1 centímetros. Mas, nós precisamos habilitar, se eu der um snap aqui, notem o que acontece. Ele não sabe para onde ir, tá? Eu não tenho indicação de linha. Então, todas essas linhas eu vou precisar quebrá-las, tá? Para eu ter ponto de partida no meio. Elas são linhas inteiras, então o Audaces não sabe a partir da onde que ele conta a medida. Então, eu vou ter que criar pontos de intersecção aqui, tá? Então, vamos lá. Então, ferramenta pontos de intersecção. Nós vamos selecionar dividir ambos, pode habilitar colocar ponto, e nós vamos marcar todas essas linhas. Então, eu vou clicar na linha que cruza e a linha principal. A linha que cruza, aqui nós já temos, aí, vamos ver se cruzou, cruzou. Aqui, cruzamos, E agora, a linha que cruza com a linha principal. Então, nós criamos pontos por intersecção em todas essas linhas. Agora sim, eu vou começar a poder marcar os meus pontos. Então, do C até o G, eu vou marcar 11,1. Pontos por coordenada, é a nossa terceira linha, eu vou dar um snap aqui. Em cima dessa linha aqui, esta linha precisa ficar selecionada, 11,1. Beleza, continuando. Do 1 até o 2, igual a C, a G, tá? Então, eu preciso traçar uma linha aqui, do 1 até o 2, tá? Eu posso marcar aqui na linha de cima, tá? Notem que essa linha sobe do G e vai até lá em cima na linha do A.
É isso que eu posso fazer, para ficar mais fácil, tá? É uma perpendicular aqui do G. Então, vou pegar uma reta, vou dar um snap nesse ponto, e eu vou até aqui em cima. Até chegar aqui em cima, tá? Cruza um pouquinho a linha e tá feito. Então, eu preciso marcar o ponto 2, tá? O ponto 2, eu vou pegar o ponto 1 e eu vou puxar uma reta aqui. Ou eu posso descer também, tá? Tanto faz. Então, eu vou pegar uma reta e vou cruzar aqui. Esse é meu ponto 2, tá? Para eu criar um ponto aqui, eu vou pegar pontos por intersecção, vou selecionar essa e vou selecionar essa. Agora, eu tenho um ponto aqui. Do 1 até o 2, agora nós vamos do G até o H. Do G até o H, subindo. Tá? Eu tenho aqui o ponto G, o ponto H, tá? Nós estamos começando a fazer o nosso gancho. Ele está falando para eu marcar de 3,5 a 5 centímetros. Quando que eu uso 3,5 e quando que eu uso 5? Se eu estiver fazendo uma calça com bastante elastano, uma malha com bastante elastano, um suplex, por exemplo, eu vou utilizar 3,5, porque o tecido tem elastano, então esse gancho vai trabalhar. No nosso caso, tem pouquíssimo elastano, então nós vamos usar a medida maior, porque o gancho não vai trabalhar. Então, nós vamos usar os 5 centímetros. Então, o nosso ponto G está aqui. Vamos ver se ele já é um ponto de intersecção. Agora é. E nós vamos pontos por coordenada. Eu preciso marcar um ponto subindo e um ponto avançando aqui para fazer o nosso gancho. Então, eu vou dar um snap. E eu vou marcar no perímetro 5. Snap. Ele não dividiu a nossa linha. Então, vamos dividir a nossa linha. Ele ainda não dividiu. Vamos ver? Dividiu. Agora sim. Se a linha não estiver dividida, ele não vai pegar esse ponto como referência. E aí, ele não vai fazer a marcação correta. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos colocar o ponto nessa linha. Então, eu vou dar um snap no final da linha. 5 centímetros. Confirma. Agora, a mesma coisa em cima desta. 5 centímetros e confirma. Tá aqui. Nosso ponto G, ponto H, ponto H. Então, terminamos esta primeira parte da calça. Agora, continuando, a segunda parte, do B até o I, o ponto B e o ponto I, que nós vamos começar a traçar a lateral da nossa calça agora, tá? Então, do B até o I, nós vamos usar 12,5 centímetros. Então, esse é o nosso ponto B. Eu vou dar um snap nessa linha. E vou habilitar no perímetro 12,5. Confirmo. Agora, do D até o J, a medida do joelho. Do D até o J. E do D até o K, tá? Do outro lado. Então, do D até o J. E do D até o K, eu vou usar a mesma medida, que é 11,5. Então, eu tenho que marcar 11,5 para cima e 11,5 para baixo. Então, aqui está o ponto do joelho, snap. Onze ponto 5, snap, 11,5.
Agora, nós vamos para o ponto da barra, do E até o L e do E até o M. Também é 11,5. Essa calça é uma calça reta. Então, eu vou habilitar aqui o 11,5. E vou habilitar aqui o 11,5. Confirmado. Já temos a nossa lateral traçada, marcada. Do ponto 2 até o ponto N, ele pede para marcar 1 centímetro. Aqui, ó, eu tenho que entrar nessa linha 1 centímetro. Então, é isso que nós vamos fazer. Snap aqui, no perímetro, 1 centímetro. Deixa eu dar um snap em cima, 1 centímetro. Agora, do ponto N ao ponto O, é a metade da cintura na frente, é 16,5. Do ponto N até o ponto O. Então, eu não tenho essa linha aqui, então, eu tenho que continuar essa linha, tá? Então, tem uma reta aqui, eu vou estender essa reta um pouco mais. Então, do ponto N ao ponto O, são 16,5. Pontos por coordenada. Aí, 16,5. Depois, do O até o P, eu vou subir 1,5 centímetro. Nesse caso, eu não tenho linha, então eu preciso marcar uma distância. Então, eu vou dar um snap nesse ponto e eu vou colocar 1,5. Nós temos o nosso ponto P. Agora, nós vamos traçar as nossas curvas, tá? Nós precisamos encontrar notem que a lateral, ela é reta a partir da linha do gancho, tá? Então, eu posso subir com uma linha reta, e a partir aqui do gancho, eu vou começar a curvar. Até na linha do quadril, na verdade, depois eu começo a curvar, tá? Então, como é que eu vou fazer essa nossa calça? Então, eu vou começar curvando o nosso gancho, tá? Começo com curva, vou dar um snap. Muito importante usar sempre o snap. Só desabilitar minha. Para eu formar essa curva, eu preciso colocar um ponto aqui no meio, senão ela não vai curvar. Tô com F7 habilitado. Isso. E eu continuo, tá? Só que aqui eu tenho uma linha reta, então eu cancelo, vou pegar a linha reta, snap, botão esquerdo, snap, botão esquerdo, botão direito, tá? Se nós olharmos no diagrama, eu tenho uma curva e uma reta. Uma curva e uma reta. Agora, eu tenho uma leve curva. Ela sobe na linha do 1
e vai lá no P. Então, vamos pegar a curva, snap. Um pouco antes de chegar no 1, ela começa a subir. Snap, confirma e cancela. Se eu não cancelar, ela vai distorcer a curva, então eu preciso cancelar. Novamente, eu vou dar um snap, começo a curva. Vou colocar um pontinho aqui para ele começar a curvar e eu dou um snap nesse ponto. Confirma e cancela. Agora, eu vou pegar a ferramenta reta, snap. Snap. Algo deu errado. Snap. 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 Não deu snap. Agora eu venho até o final. Snap. Snap. Confirma e cancela. Na metade desta linha, ele me orienta a colocar um ponto de 1 centímetro, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um snap aqui, achei 1, tá? E aqui, eu vou colocar 1 centímetro na distância, ó. Bem facilzinho, porque ele marca a metade da distância. Então, eu vou pegar agora a ferramenta curva, vou dar um snap aqui, botão esquerdo, dou um snap, botão esquerdo e um snap aqui, botão esquerdo e cancela, tá? Essa linha eu posso excluir. Eu vou verificar se as curvas ficaram boas. Ok. E agora, eu posso extrair a minha calça, transformá-la em molde, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Produção, criar molde. Lembrando que ele seleciona em sentido horário, tá? Vamos tentar tirar a calça sem precisar apagar nenhuma parte, tá? E eu continuo selecionando, ele já tirou automaticamente a nossa calça, deu bem certinho. Ele puxou todos os pontos. Certinho a nossa calça, tá? Com ponto de cintura, ponto de quadril, ponto de joelho e ponto de barra, tá? Tá feita a nossa frente. Ok, salvar. E agora, nós vamos para as costas, o traseiro. Para eu fazer o traseiro, nós vamos continuar em cima deste diagrama, tá? Então, a primeira operação, ele pede para eu traçar uma linha de 1 centímetro de distância paralela a essa linha que eu já tenho, tá? Para facilitar, eu vou tirar esse molde daqui. Só vou deixar os pontos. Acho que vou deixar aqui mais fácil para vocês verem. Então, vamos lá. Eu preciso traçar uma linha paralela a essa linha do vinco que eu já tenho aqui.
paralela a 1 centímetro, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, snap aqui. Vou colocar um ponto a 1 centímetro. Aí, vou pegar a reta, snap neste ponto, F7. F7 e eu vou cruzar o meu molde até lá embaixo, tá? Pode atravessar esse teu molde. Então, temos aqui a linha paralela, tá? Para visualizar. Continuando. Do J até o Q. O J é a largura da nossa calça, tá? É o ponto que nós já tínhamos, tá? Então, do J até o Q, nós vamos marcar mais 2 centímetros, tá? Do L ao R, a mesma coisa. Então, aqui está o J e aqui está o L. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um snap neste ponto. Vou habilitar. Nesse caso, eu posso habilitar colocar este centímetro, que são 2, no DY, tá? 2 no DY, snap 2. Ok. Algo de errado não está certo. Aí. Continuando, do G até o 3, eu vou marcar 8 centímetros. E depois desse ponto 3, eu vou descer 1 centímetro. Então, aqui está o nosso ponto G. Eu vou marcar 8 centímetros. E neste ponto, eu preciso descer 1. Então, aqui eu vou habilitar a distância, porque eu não tenho uma linha. Do 5 ao S, eu vou marcar 9,9. Então, o 5 ao S. Então, agora eu vou precisar criar um novo ponto por intersecção, tá? Eu não tenho ponto aqui. Então, clicar aqui, nessa e nessa. Confirmei. Então, agora, não temos uma intersecção aqui ainda. Agora sim. Snap. E eu vou colocar um ponto a 9,9. Colocar na distância 9,9. Confirmo.
do T, do 5 ao T. Do 5 ao T, que agora é a largura no quadril. Em cima dessa linha, eu preciso marcar 14,8. Então, pontos por coordenada, snap aqui. 14,8. 14,8. Vamos ter que habilitar distância, porque ele tem um ponto, então ele não coloca. Como ele já quebrou a linha, ele não coloca o ponto, ele perde a medida, então tem que habilitar na distância. Depois, do A ao 7, 3,7. Então, do A até o 7, 3,7. Na linha do A, aqui é a linha do A. Aqui, na distância, 3,7. Ok? E depois, do 7 ao 8, ele tá pedindo para subir de 3 a 4 centímetros. Nós vamos subir 4 centímetros aqui, ó. Nós estávamos no A. Agora nós temos um novo A, não é o mesmo A. Nós estávamos no A e nós vamos subir. Nós marcamos 3 e 7 e marcamos o ponto 7. Agora, nós vamos subir 4 para marcar o ponto 8. O ponto A, o ponto 7. E agora, na distância, nós vamos marcar 4 centímetros. Está querendo marcar, cancela, snap. Distância 4. Ok. E do ponto 9 ao ponto 10, descer 1 centímetro. Então, do ponto 9 ao ponto 10, 1 centímetro. Nós pulamos o 9. Pulamos. Do 7 ao 9, 20,5. Desculpe, pulamos 1 centímetro. Um ponto. Então, do ponto 7, que é esse ponto aqui, nós vamos marcar na distância 20,5. Ou pode marcar no DX, DY, desculpe. .5. Snap. 20,5. Aí, agora, sim, nós temos o ponto 9 e do 9 ao 10 descer 1 centímetro. Então, estamos nesse ponto, snap, 1 centímetro. Cancela. Para marcar
Nós não vamos marcar essa pence agora, tá? Nós vamos fazer essa calça sem pence, depois a gente vai fazer a abertura de pence para as outras possibilidades, tá? Então, nós vamos só unir agora, tá? Unir esses pontos. E vamos fechar a nossa calça. Observem que o nosso traseiro nasce no ponto 4, ele passa cruzando exatamente em cima do ponto H, pensando na nossa frente. Ele vem, cruza abaixo do ponto H, pega no ponto S, vem até o ponto 8, do 8 ele vai até o ponto 10, e ele desce, fechando a lateral, e ele sobe pelo mesmo entre pernas, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Trabalhar com um pouco mais de zoom, mas que apareça todo o molde. Então, começando com curva. Vou dar um snap aqui. No ponto 4, comecei a curva. Desabilitar. Vou dar um snap nesse ponto. Continuo. Snap aqui. Continuo. Cancelo, senão essa curva vai ficar muito... Snap. Esse gancho tá estranho. Ctrl Z, Ctrl Z. Snap. Snap aqui. Vou ter que vir direto aqui. Confirma e cancela. Depois nós vamos ajustar essa curva. Agora, ele sobe em linha reta, a partir do ponto S. Então, eu pego a reta, snap aqui no ponto S, e vou subir reto até aqui no ponto 8. Confirma e cancela. Eu vou trabalhar com reta, vou dar um snap no ponto 8 e vou dar um outro snap no ponto 10. Cancela. Eu tenho uma curva suave nessa lateral, então eu vou dar um snap, snap e snap. Snap. Confirma e cancela. Reta. Snap, botão esquerdo, snap, botão esquerdo, snap, botão esquerdo, snap, botão esquerdo e cancela. E aqui eu vou fazer uma curva suave. Snap, botão esquerdo, mais ou menos na direção do mesmo ponto da metade eu vou clicar e eu vou dar um snap, confirma e cancela. Esse é o traseiro. Esse traseiro eu consigo cavar ele um pouco mais, tá? A gente vai fazer um ajuste depois. Eu vou extrair esse molde. Então, produção, criar molde. Vou começar por essa curva.
E ele tirou o molde inteiro pra mim, tá? Este é o nosso traseiro, ok? Então, aqui nós temos dianteiro e traseiro. Neste traseiro, agora nós vamos utilizar manipulação, modificar, proporcional N pontos, e nós vamos fazer um ajuste nesse gancho. Para ele ficar um pouco mais cavado, ok? Como nós não vamos trabalhar com pence, nós também vamos fazer um ajuste nesta lateral. De 2 centímetros na distância. Esta é a base da calça. Depois disso, nós precisamos fazer as conferências de medidas, os ajustes de medidas para depois fazermos o cos, tá? Lembrando que eu preciso ter lateral com lateral com as mesmas medidas. Preciso ter entre pernas e entre pernas com as mesmas medidas. Se não bater, eu preciso fazer um ajuste, tá? Como que eu faço essa conferência? Ferramenta conferência, comparar perímetros. Então, eu vou colocar a lateral do traseiro, adicionei, e a lateral do dianteiro, subtraí. A lateral do traseiro está 1,03 menor. Então, o que que eu vou ter que fazer? Com esse ponto, subir ele 1,03. Ou, para isso, eu vou utilizar manipulação, mover ponto. É esse ponto que eu preciso mexer, tá? No X, na linha do X, tá? Se é para a esquerda, é menos, então, menos 1,03. Vou clicar nesse ponto e confirmo e cancelo. Agora, nós vamos para o entre pernas, conferência, comparar perímetros, novamente. Lembrando que sentido horário para selecionar, adiciona, entre pernas, subtrai. Nós temos a nosso traseiro também 0,46 menor. Então, nós vamos aumentar, tá? Vou subir esse ponto, para eu ter uma curva maior, tá? Ou alongar ele um pouquinho. Eu posso vir para cá. Eu posso ajustar por aqui também, tá? Unidirecional. Eu consigo mudar as medidas, tá? Então, eu escolho se eu quero mudar a medida no início da seleção ou no final da seleção, tá? Eu vou querer mexer no final, porque se eu descer aqui, a calça vai ficar torta. Então, eu quero que ela fique com a mesma medida. Então, eu dou um clique duplo e eu vou colocar 79,4. E vou dar um Enter. E ele mexeu aqui, ó, pra mim, tá? Vou ter que dar uma ajustadinha na curva. Mas agora, eles estão com a mesma medida, tá? Só vou corrigir um pouquinho aqui a minha curva, que ela fez um bico
e ela não pode fazer esse bico. A curva do gancho não pode ficar para baixo do bico do gancho, tá? Ela tem que ser uma curva uniforme. Agora, nós temos uma curva uniforme. E sim, o nosso molde está pronto.